Sejam muito bem-vindos à nossa casa de amor e de luz. Eu sou Marisa, para quem está chegando à nossa casa. O capítulo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do capítulo número 11. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o primeiro e maior mandamento. E em seguida fala do segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus. Então, este é um capítulo que nos fala do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. E os amigos espirituais trazem para nós que a melhor maneira de nós aprendermos a amar é por meio da família. É a nossa primeira comunidade espiritual. A família é tão importante na nossa trajetória evolutiva que vários autores escreveram sobre ela. Este livro, sobre o qual eu vou falar para vocês, é ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Chama-se Constelação Familiar. É um livro que eu recomendo a todos, porque ele fala da família. São 30 temas falando sobre o papel dos pais, o papel dos filhos, o papel dos avós, o papel dos tios, dos parentes, dos vizinhos, dos amigos, da escola. Então, ele é muito esclarecedor do ponto de vista espiritual e ele é muito acolhedor, porque nós vamos nos identificar com algumas coisas que nós fazemos corretamente e vamos ter alguns puxões de orelha de coisas que não estão exatamente como deveriam estar. Então, o que Joana de Ângeles coloca aqui para nós? O destino da sociedade está diretamente ligado ao projeto de família. Esse projeto, ele vem antes da nossa reencarnação. O núcleo familiar, ele é planejado, organizado antes de nós encarnarmos. Não existe acaso. Tudo obedece a uma norma, a um projeto de vida. Quem serão nossos pais? Quem serão nossos filhos? Quem serão as pessoas que serão agregadas à família através dos casamentos, das uniões? Os netos que virão depois? Tudo isso é planejado antes de nós estarmos aqui. Então, a família é a primeira oportunidade que nós temos de amar. Seja na condição de mães, pais,
avós, tios, padrinhos, madrinhas, não importa. O nosso elo com um núcleo familiar, ele é muito forte. Ele é forte do ponto de vista do bem-querer e às vezes ele é forte no sentido da incompatibilidade entre os seres que compõem uma família. Então, a nossa primeira experiência de amor está vinculada ao nosso sentimento de doação frente à responsabilidade de uma família. Por que constelação familiar? Então, Joana fala para nós, do mesmo jeito que há um equilíbrio entre os astros, a harmonia natural do universo, ela projeta também no núcleo familiar. Então, os planetas de maiores grandezas, eles atraem, pela força gravitacional, os menores que vão girar em torno dele. Então, a gente tem as estrelas, os planetas, os satélites, os asteroides e assim por diante, na harmonia do universo. Na família, a estrela de maior grandeza são os pais. E em torno dos pais vão circular as pessoas que comporão aquele núcleo, aquela constelação. Então, a partir dos pais, nós vamos ter a energia, a vibração, a capacidade de doação e de amor projetadas sobre os astros menores, que serão os nossos filhos. Aqueles que vão chegar na nossa família, noras, genros, aqueles que compõem consanguinamente aquele núcleo familiar. Então, cada um tem o seu papel. Os avós, isso serve para mim, né? Por isso que eu estou falando, os avós não teriam que assumir o papel dos pais. Os avós apenas aconselham, apenas amam, não interferem. Eles estão ali numa dedicação que eu falo sempre que é amor dobrado. O amor de avó é multiplicar o amor de mãe e de pai. Aí eles fazem, a Joana de Ângeles faz para nós uma projeção de que, como filhos, como nós deveríamos nos comportar, como parentes que se agregaram àquela família, que não são consanguíneos, mas que ali chegaram e que também serão acolhidos pela energia do amor que vai vigorar entre as pessoas que compõem aquela constelação. Amar é doação. É doar-se de forma harmônica, equilibrada, a todos aqueles que compõem aquele núcleo familiar. Então, a nossa primeira experiência é essa. Quando chega o bebezinho, tão frágil, tão dependente de nós, nós vamos acolher, vamos sofrer, porque é uma responsabilidade muito grande, vamos vivenciar uma vida nova, porque todos aqui que são pais e mães, ou mesmo na condição de tios, de parentes, sabem que a vida se transforma a partir da chegada dos filhos. Um não
vive mais para o outro, o casal. O casal passa a vivenciar uma experiência de total dedicação aos filhos. Quando isso não acontece, quando os filhos são relegados a um segundo plano, quando o nosso projeto existencial seria adquirir bens, se tornar uma pessoa importante, seria estarmos numa condição social que os outros admiram, esse é o objetivo equivocado da vida. Quando houve um projeto de uma constelação familiar, o nosso objetivo é aproveitar a reencarnação para evoluir. Então, nem sempre, não adianta nós projetarmos uma família ideal. Só espíritos nobres, só espíritos sábios, e nós vamos viver e conviver em plena harmonia. Naquele planejamento que aconteceu lá atrás, vieram espíritos endividados e colocados à prova para burilar essas diferenças, esses conflitos e tentar resgatar todas as mágoas e os ódios pelo projeto do amor, que seria a família. Então, a criança, ela chega e ela precisa da nossa orientação. Como eu falei na outra palestra, elas são como argilas que serão moldadas de acordo com valores. Valor é respeitar o outro. Valor é dedicar-se ao outro sem segundas intenções. Valor é ética. Valor é pensar no bem coletivo. Não é aquele pensamento de que eu tenho que ser o melhor, o mais importante, o mais inteligente, o mais tudo. Pobre espírito que direciona a sua vida por esse tipo de valor. Valor, amor, ética, vamos dizer assim, boa convivência, são frutos de um trabalho diário que começou antes de aqui chegarmos, que já sentiu, vamos dizer assim, aquele ambiente familiar ainda no ventre materno, os conflitos que já existiam. E nós não podemos desperdiçar uma encarnação pensando somente nos valores materiais. Os filhos herdam dos pais, muitas vezes, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o formato do sorriso, da face, mas não herdam dos pais a capacidade de amar. A capacidade de amar está no espírito, não está no corpo físico. Então, o que os pais teriam que fazer despertar esse sentimento em cada criança que reencarna? Através do exemplo. Palavras, 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 elas impressionam
elas manipulam, elas conduzem, mas o que realmente Jesus deixou para nós foi o exemplo. Ser digno, ser honesto, ser bem intencionado, ser íntegro, são valores que as nossas crianças vão enxergar em nós. Seja em qualquer uma dessas posições que eu situei aqui. Aquele tio, aquela tia, madrinho, padrinho, ou mesmo o vizinho, que traz sempre uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, de esperança. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tão céticas, tão pessimistas com relação ao futuro. Seja o Brasil não tem jeito, ou o mundo não tem jeito. Tem jeito sim. Está condicionado exatamente ao nosso modo de agir e de ser. Somos espíritos do bem. Erramos, claro, sempre, mas nos arrependemos, mas pedimos desculpas, pedimos perdão, se magoamos, tentamos conversar e solucionar. Não levemos para outras encarnações os nossos deslizes desta nossa oportunidade. Temos que ser gratos a toda a família, mesmo que na sua composição haja algum elemento, vamos dizer assim, destoante. Mas vamos agregar, vamos tentar entender. Nem todos estão no mesmo grau de evolução, no mesmo grau de conhecimento, sabedoria. Sabedoria não é intelectualidade. Sabedoria é enxergar com os olhos do coração, com a mente limpa. Então, quando nós falamos que o nosso planeta é de provas e expiações, não quer dizer que não possamos ser felizes aqui. O que é a felicidade? É a paz de espírito, é a consciência tranquila, é estarmos em harmonia, cada um de nós consigo mesmo. Se assim nós procedermos, se nós tentarmos realmente valorizar a família na intensidade que a espiritualidade dedica a ela, nós aprenderemos a amar os mais próximos. Mas os amigos dos nossos mais próximos vão aumentar essa constelação. As outras famílias com as quais nós convivemos vão ampliar essa nossa capacidade. E realmente, quando fala aquele clichê, a criança é o futuro do planeta ou do país, é a realidade. Espíritos de luz estão encarnando na nossa Terra, no nosso planeta. Saibamos acolher, saibamos amar, saibamos entender os limites do outro. Ninguém é dono da verdade.
Eu não posso impor a minha verdade a ninguém da família. O bom relacionamento é o relacionamento da conquista, do respeito, do amor. Joana de Ângeles fala: Deus é amor e o amor é Deus. Então vamos tentar, na nossa convivência diária, no nosso compromisso com todos aqueles espíritos que encarnaram compondo a nossa constelação, vamos exercitar a prática do amor. E aí nós vamos expandindo, 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 e chegará o tempo em que nós vamos olhar para aquele que está ao nosso lado, ainda que nós não conheçamos, como alguém que nós amamos, como amamos a nossa família. Esse é o ideal a ser atingido. Tentar fazer o bem, tentar agregar o bem à nossa maneira de ser, ao nosso olhar, à nossa palavra. O abraço afetivo, o conselho sincero, a orientação da doutrina espírita, que nos revela tudo isso, para que nós não percamos a esperança. Vai passar. Esses tempos difíceis vão passar. E nós vamos perceber que é no ato de amor que vem o reflexo da felicidade. Então ela não é utopia, ela é possível. Quando você ajuda o próximo, quando você incentiva o próximo, quando você sorri para ele, para ela, para a criança, para o idoso, para todos aqueles que estão no nosso núcleo familiar, e por expansão nós vamos multiplicar, 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 e vamos ver que a nossa capacidade de amar é muito maior do que nós tínhamos imaginado. Que Deus nos abençoe e nos auxilie nessa nossa trajetória evolutiva. Muita paz para todos nós. Passaremos agora para o passe, que é também uma forma de oração. Muito obrigada.